amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Neste ano B do ciclo litúrgico, em que o Evangelho Dominical do Tempo Comum é o de São Marcos, agora a Igreja faz uma interrupção e por 5 domingos irá nos propor refletirmos sobre o capítulo 6 de São João, que é central para a compreensão bíblica da Eucaristia. É conhecido como o Discurso do Pão da Vida. Esse capítulo inicia com o evangelho que nos é apresentado neste final de semana dos dias 23 e 24 de julho, o da multiplicação dos pães, milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Em João, a narrativa deve ser escutada com o foco de como esse milagre será plenamente realizado no milagre da Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. A passagem é a seguinte: depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. São João é bem mais detalhista do que os outros evangelistas em seu relato deste milagre. Vejamos alguns aspectos da passagem. Em primeiro lugar, João não chama de milagres os milagres de Jesus, mas de sinais. É um termo típico dele. Porque os milagres que ele narra apontam para uma realidade que vai além do simples fato. Seja a origem divina de Jesus, a sua própria divindade, os sacramentos que ele nos deixou através da igreja, etc. Hoje, o sinal aponta para a Eucaristia. Em segundo lugar, podemos encontrar neste trecho do Evangelho ecos de passagens do Antigo Testamento. Jesus sobe a um monte, na época da Páscoa, e ali realiza esse milagre. Para os judeus, isso lembra Moisés, que também subiu a montanha para estar com Deus e alimentou o povo com o maná durante a peregrinação pelo deserto. João mostra como Jesus está agindo de modo que as pessoas possam ver os paralelos, por exemplo, entre a época do milagre, a Páscoa, num caso e no outro, e ainda as ações de Moisés, o grande profeta e libertador do Egito. Jesus quer demonstrar que é o novo Moisés, além de Messias. Então, ele testa Filipe, dizendo-lhe que é preciso alimentar todas aquelas pessoas. E Filipe responde: nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão e alimentá-las. O denário era o salário de um dia de trabalho naquele tempo. 200 denários era muito dinheiro, mais de meio ano de trabalho. Quem já deu uma festa para muitas pessoas, quem sabe 50 ou até mais,
uma festa de casamento, uns 15 anos, bem sabe quão alto é o preço. Mateus, no seu evangelho, nos fala que eram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quem sabe umas 8.000 pessoas. E nesse momento, João conta que André aponta um menino, que tem algum pão e peixe, e sugere usá-los, o que, obviamente, era totalmente insuficiente. 5 pães e 2 peixes para aquela multidão. Jesus ordena que se sentem todos, e curiosamente João descreve que havia muita relva no lugar. É típico dele, deste evangelista, narrar alguns detalhes que os outros não chegam a abordar. Aqui fala da relva verde. É o tipo de coisa que se grava junto com os acontecimentos importantes ou prazerosos, detalhes que ficam na memória. No caso, a relva verde abundante reflete a primavera, a estação em que o fato aconteceu, e é aquela em que ocorria a Páscoa judaica. E as pessoas podiam se sentar confortavelmente. Essa ação de Jesus também faz uma alusão sutil ao Salmo 23, no qual Davi expressa como Deus, o bom pastor, leva o seu rebanho para os bons pastos, leva Davi para as pastagens verdejantes. Jesus faz a multidão repousar na relva verde e vai alimentá-la como o divino pastor que é, aquele que o Salmo 23 relata que alimenta as suas ovelhas. Jesus dá graças e distribui os pães. A palavra utilizada por João para render graças é justamente Eucaristia, que em grego significa a ação de graças. Os judeus faziam uma prece de ação de graças para reconhecer que tudo recebiam de Deus. Na verdade, existe uma outra palavra em grego para ação de graças, que é eulogen, mas João escolhe Eucaristia, certamente para já fazer o seu leitor pensar na Eucaristia, que, quando ele escreveu seu evangelho, Jesus já instituíra. João ainda alude à Páscoa de Moisés no Antigo Testamento e à Eucaristia de Jesus no Novo Testamento, na vida da igreja primitiva. Eucaristia firmemente estabelecida, como nos relata, por exemplo, o Catecismo dos Apóstolos, chamado Didaquê, escrito por volta do ano 100, descrevendo as orações feitas durante aquela que hoje chamamos de missa. Uma outra observação que João faz é que, após todos terem se alimentado, Jesus mandou os apóstolos recolherem o que sobrara. E isso encheu 12 cestas, exatamente o número das tribos de Israel, cuja restauração era esperada e viria pelo Messias, como já vimos no final de semana passado através do Evangelho de Marcos. As 12 cestas são um sinal da identidade messiânica de Jesus. Ele é o Messias que vai alimentar o novo Israel dos seus seguidores e apóstolos. Ainda é significativo o sinal de recolher as sobras, pois no Antigo Testamento, nas profecias sobre a restauração de Israel, Deus diz que Ele mesmo vai reunir as suas ovelhas dispersas num único rebanho. As sobras, portanto, representam o povo disperso de Israel. O país fora tomado pela Assíria e depois pela Babilônia, por causa dos seus pecados e dos maus pastores que não souberam conduzi-lo. E o povo foi espalhado entre as nações. Outro ponto importante é como João deixa claro que Jesus realizou um milagre de multiplicação, porque as 12 cestas foram completadas com os fragmentos que sobraram daqueles 5 pães. Seria impossível recolher 12 cestas com sobras de apenas 5 pães sem ter sido feito um milagre. Vamos nos deter um pouco nisto. Temos razões para tal. Primeiro, porque os evangelhos não dizem explicitamente que Jesus multiplicou os pães, nem contam como o milagre se deu. É João que vem não deixar dúvidas quando frisa que sobraram 12 cestas daqueles 5 pães. Em segundo lugar, porque desde o século XIX, muitos começaram a mudar a interpretação desta passagem, argumentando que se tratou de uma espécie de milagre de partilha. Isto é, supostamente, aquelas pessoas carregavam pães com elas e quando viram o desejo daquele rapazinho de repartir os seus 5 pães e 2 peixes, foram tocados e movidos a serem generosos também, de modo que todos puderam ser alimentados, mesmo os que não tinham pães consigo.
Contudo, essa interpretação não reflete a verdade. Com efeito, o texto nada diz sobre os judeus carregarem pães consigo, nem sobre terem sido comovidos pela atitude do rapaz, nem sobre terem partilhado o alimento que tinham trazido. Não se pode descontextualizar o que aconteceu para sustentar uma interpretação. A interpretação na ciência bíblica chama-se exegese, e isso não é boa exegese. Ler no trecho algo que está completamente ausente dele não serve como ciência da interpretação. É preciso partir do que está no texto ao interpretá-lo. E o que está neste texto é o milagre de Jesus, que, aliás, a própria reação das pessoas alimentadas demonstra, pois o versículo 14 conta que viram o que Jesus fizera e afirmaram que ele era o profeta que deveria vir ao mundo. Aquele profeta que Moisés tinha anunciado no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, quando estava se despedindo do seu povo. A Escritura relata o seguinte: Assim o Senhor disse a Moisés: Eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Por-lhe-ei minhas palavras na boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Aquela gente não disse que Jesus os tinha ensinado a repartir o alimento uns com os outros. Vendo Jesus alimentar o povo como Moisés alimentou Israel no deserto com o maná, viram nele o novo Moisés. Os judeus realmente esperavam que o Messias seria um novo Moisés. Abrindo um parênteses, vamos ver a origem dessa interpretação que se difundiu, apesar de não estar relacionada à narrativa do Evangelho. Um estudioso protestante alemão, chamado Heinrich Eberhard Gottlieb Paulus, seguia a filosofia segundo a qual se pode conhecer somente o que a razão nos mostra, e não a fé. Trata-se do racionalismo, que nega que milagres e profecias sejam possíveis. Nega, por exemplo, a ressurreição corporal de Jesus, assim como nega este milagre de multiplicação dos pães. Um outro estudioso alemão, Albert Schweitzer, resumiu a interpretação de Paulo da seguinte forma: Quando Jesus viu a multidão, disse aos discípulos: Vamos dar um bom exemplo aos ricos que estão aqui, de modo que repartam seus suprimentos com os demais. E Jesus teria começado a distribuir as provisões que ele e os discípulos traziam entre as pessoas que estavam sentadas mais perto deles. Assim, os outros também repartiram e houve suficiente para todos. Paulo, como racionalista, precisou criar uma explicação puramente naturalista, que não envolvesse milagres, mas somente a ação humana. Repitamos que há dois graves problemas aí. Trata-se de algo que não está no texto, dito para adaptar-se a uma filosofia que nega a possibilidade da fé, ao contrário do que creem os católicos. O nosso próprio credo está ancorado na concepção virginal e milagrosa de Jesus e na sua ressurreição. E além disso, Paulo era antissemita e agiu assim ao fazer a sua interpretação, descrevendo os judeus como pessoas egoístas, que precisavam ser movidas a repartir, e também como pessoas ricas, o que não está em nenhum lugar na passagem da Escritura. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, refuta essa interpretação e descreve como houve realmente um milagre de Jesus, dizendo assim: O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância do único pão de sua Eucaristia. Podemos fechar o parênteses e olhar para a primeira leitura proposta para esse final de semana, fazendo a relação dela com o Evangelho. Trata-se do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Uma história do profeta Eliseu, que também multiplicou pães. Diz a passagem: Veio um homem de Baal-Salisa que trazia ao homem de Deus, à guisa de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: Como poderei dar de comer a 100 pessoas com isso? Dá-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E deu-os ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Esse trecho mostra
como Eliseu era um profeta poderoso por graça de Deus. Na verdade, ele tinha pedido uma porção dobrada do espírito profético do seu mestre, o profeta Elias, quando Elias partiu. O segundo livro dos Reis conta que depois da sua morte, da morte de Eliseu, jogaram em sua cova um outro homem morto, e este, em contato com os ossos de Eliseu, tornou a vida. Eliseu é um dos poucos homens que realizaram milagres no Antigo Testamento, ao lado de Moisés e Elias, por exemplo. No seu caso, ocorreu a multiplicação de 20 pães de cevada, de modo a alimentar 100 homens e ainda sobrar. João Batista, o antecessor de Jesus, era descrito como um novo Elias. E Jesus é descrito como um novo Eliseu. Apesar de vir depois do Batista, no entanto, Jesus é muito mais poderoso do que ele, como Eliseu foi mais poderoso do que Elias. Jesus é o Messias e João apenas o precursor. Portanto, Jesus se revela não só como o novo Moisés, mas também como o novo Eliseu. E transcende superabundantemente o milagre de Eliseu no Antigo Testamento, que multiplicou os pães para 100 homens, multiplicando-o para 5.000. Já o salmo responsorial deste final de semana é o de número 145 e se refere ao tema da alimentação, dizendo: todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e, a seu tempo, vós os alimentais. Basta abrirdes as mãos para saciardes com benevolência todos os viventes. Hoje ainda, a mão do Senhor nos alimenta, assim como alimentou seu povo no Antigo Testamento, através das mãos de Eliseu. Hoje, podemos afirmar a semelhança do que o salmista afirmou, que Cristo alimenta os seus fiéis, primeiro por suas próprias mãos, quando instituiu a Eucaristia, e depois pelas mãos dos seus apóstolos e sucessores. É o maior dom que deixou, uma vez tendo realizado a salvação da humanidade, por sua encarnação, morte e ressurreição. Na Eucaristia, Cristo se dá a si mesmo, sob a aparência do pão e vinho. É o maior de todos os banquetes. Onde quer que a Eucaristia seja celebrada neste mundo, ela vem do único pão da mesa de Jesus e do único sacrifício de Jesus na cruz. A mesma Eucaristia que ele deu aos apóstolos na última ceia, dá a cada um em cada Santa Missa. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só Eucaristia, dada sem cessar a milhões. O sacramento é um milagre muito maior do que o de Eliseu e mesmo do que o do próprio Jesus no seu ministério público, que os 4 evangelistas descrevem. Não são mais 100 ou 5.000 homens, são mais de 1 bilhão. Que toda a terra bendiga ao Senhor. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.